Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então é o seguinte, hoje a gente vai ver a questão do engenheiro. Engenheiro é esse que foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele. A uma distância de 40 metros, ele constatou que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. Então está aqui ele, na distância de 40 metros, ele estaria aqui nessa posição aqui, a uma distância de 40 metros do prédio. Aqui seria 40. E nessa distância que ele está daqui até o prédio, ele consegue ver o topo do prédio a um ângulo de 30 graus. Certo? Está aqui os 30 graus. Podemos afirmar que a altura do prédio é de aproximadamente... Então vamos lá, queremos descobrir a altura desse prédio. E foi dado um dado a gente aqui, ó, que a raiz de 3 é igual a 1,7. Vamos ver onde é que a gente vai usar esse dado. Tá, isso aqui é uma questão de trigonometria, em que a gente vai usar seno, cosseno e tangente. Então coloquei aqui para vocês um passo a passo de como que faz um tipo de questão dessa. Então, primeira coisa, como é que eu sei que eu vou usar trigonometria aqui nessa questão? Eu sei que vou usar esse assunto porque o triângulo é retângulo. Por exemplo, o que é um triângulo retângulo? É esse tipo de triângulo, porque esse tipo de triângulo ele tem um ângulo de 90 graus. Aqui. Perceba que aqui eu tenho um ângulo de 90. Então, por conta disso, eu vou usar trigonometria. Usarei então seno, cosseno e tangente para resolver essa questão. Tá, primeira coisa, já sei que vou usar esse assunto. Segunda coisa, dê o nome de cada lado do triângulo. Então é o seguinte, como é que a gente faz isso? O triângulo retângulo, ele tem 3 lados, assim como todo triângulo, só que cada lado tem um nome específico. O lado que está em frente ao ângulo de 90 graus, eu sempre vou chamar ele de hipotenusa. Essa é a hipotenusa. Os outros dois serão catetos. Cateto e cateto. Só que esses catetos dos lados menores, eles possuem sobrenomes. Um é o cateto oposto e o outro é o cateto adjacente. Como é que a gente vai saber isso? Depende do ângulo que foi dado. Perceba, um dos ângulos é o ângulo de 90, que é esse aqui que sempre vai estar aqui. Fora esse ângulo eu tenho dois, eu tenho esse e tenho esse. Então, por exemplo, se eu escolher esse ângulo, se eu fizer a questão usando ele como referência, o ângulo que ele estiver olhando, finge que isso aqui é um olho, tem um olho aqui. O lado que ele está olhando vai ser o cateto oposto. O outro lado vai ser o adjacente. Então, tranquilo, né? Então, olhando esse triângulo aqui, olha o ângulo onde ele está. Esse aqui. Aqui está o olhinho. Se o olhinho está aqui, então esse lado aqui seria o cateto oposto. E esse de baixo seria o cateto adjacente. Eita, mas e a hipotenusa? A hipotenusa está em frente ao ângulo de 90. Como o ângulo de 90 está aqui, essa é a hipotenusa. Tá, então seguiu o primeiro passo, seguiu o segundo passo. Deu o nome de cada lado do triângulo, que é isso que você tem que fazer. Terceiro passo, circular os que você vai usar. Tá, como é que eu sei os que eu vou usar? Primeiro, um dos lados que você vai usar, você usar dois lados, tá? Quando vai fazer esse cálculo, você não usa os três. Um dos lados que você vai usar
vai ser o lado em que foi dado um valor. Então, ó, 40 metros é o cateto adjacente. Automaticamente eu vou ter que usar esse lado para fazer o cálculo, porque foi o valor que foi dado. Se o valor que foi dado tivesse sido a hipotenusa, você usaria a hipotenusa. Se fosse o cateto oposto, usaria o cateto oposto. Então, ó, primeiro lado que eu vou usar é o cateto adjacente, que é o 40. O outro lado que você vai usar é o lado que você quer descobrir. Que nesse caso, o que a gente quer saber? Quer saber a altura do prédio. E a altura do prédio, olha só, é o cateto oposto. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar cateto adjacente e cateto oposto. Então, ok aqui, que eu já dei o nome de cada lado, e ok aqui. Eu circulei os que eu vou usar, que é o cateto adjacente e oposto. Quarto passo, veja a fórmula que você vai usar. Então, nesse assunto aqui, você precisa decorar algumas fórmulas. E cá estão elas. A do seno, cosseno e tangente. A fórmula do seno é cateto oposto sobre hipotenusa. A do cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a da tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá. Essas três fórmulas você tem que decorar, tá? Beleza, decorei. Como é que eu sei qual que eu vou usar? Bem, aqui você vai usar, vai ser aquela que vai usar os lados que você circulou. Então, o que é que eu circulei? O cateto adjacente e o cateto oposto. Qual dessas três fórmulas usa o cateto adjacente e o cateto oposto ao mesmo tempo? Vamos ver se é o seno. Não, o seno usa hipotenusa. O cosseno também. O cosseno só tem cateto adjacente e hipotenusa. Eu preciso do oposto e adjacente. Olha só, encontrei. A fórmula a ser usada vai ser a tangente, porque é a única fórmula que usa o cateto oposto e o cateto adjacente ao mesmo tempo. Então, eu vou montar aqui a fórmula da tangente. Vou colocar TG. E quando você for montar, você coloca assim, tangente de 30 graus. Por que 30 graus? Que loucura é essa? De onde veio esse número? Daqui. Sempre vai ser tangente, seno ou cosseno do ângulo que tiver aqui. Se for 30, vai ser 30. Se for 45, vai ser 45. Mas vamos ver o que a gente vai fazer com isso aqui já já, tá? Ó, a fórmula é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto é a altura, que eu não sei quanto que é. Se eu não sei, é x. E o cateto adjacente é 40. Então, vou colocar 40 aqui. Certo. Vi a fórmula que eu vou usar. Agora, eu vou usar a tabelinha mágica. Cadê essa tabelinha? Ela tá aqui. Essa tabela é outra coisa que você precisa decorar. Aí você pensa, caramba, tem uma tabela gigantesca que eu preciso decorar. Não, não. Tem uma forma tão tranquila de você decorar isso. Se você tiver curiosidade de me perguntar aí nos comentários. Falando nisso, não esquece de dar like no vídeo, comentar o que você está achando, se você está entendendo, e compartilhar com quem precisar, tá certo? Ah, e se inscreve no canal também. Continuando. Eu tenho aqui a tabelinha que você precisa decorar também. Eu tenho um método para isso, que é com a musiquinha. Acho que você já deve ter ouvido. Se não tiver, comenta aí. E se você quiser que eu faça um vídeo cantando essa música, também comenta aí, para você decorar. Mas tá, decoramos a tabelinha. O que é que eu vou fazer? Tangente de 30, que a gente está usando para calcular. A gente vai ter que ir na tabelinha e procurar tangente de 30. Então, olha só, aqui em colunas eu tenho a tangente. E 30 graus está aqui.
Então significa que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, no lugar da tangente de 30, eu vou colocar raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 40. E agora o que é que eu faço? Já usei a tabelinha mágica, vou fazer a equação. Para eu calcular quando está dessa forma aqui, eu faço meio pelos extremos. Como assim? X vezes 3 dá 3x é igual a 40 vezes raiz de 3. 40 vezes raiz de 3. Opa, olha a raiz de 3. A questão tinha me dado um dado de que a raiz de 3 era igual a 1,7. Então, significa que isso aqui seria 40 vezes 1,7. Isso dá exatamente 68. Continuando aqui, passando 3 aqui para o outro lado dividindo, ficaria 68 dividido por 3. E 68 dividido por 3 dá exatamente 22,6. Eita, não tem alternativa. Essa seria a altura do prédio, só que não tem alternativa. O que é que eu faço? Marco letra C. Porque a alternativa ela está aproximada. O cálculo deu 22,6, só que isso é aproximadamente 22,7. Então, a alternativa é a letra C. Se entendeu, comenta. Se ficou alguma dúvida, comenta também. E se quiserem que eu grave o vídeo sobre alguma questão, é só falar comigo, tá? Então, até a próxima, pessoal.